Olá! Bom, eu tô aqui para responder uma tag que muita gente tem respondido, que é morando fora do Brasil. Bom, então as perguntas são: nome, o meu nome é Vanessa Pereira da Silva. Em que país e cidade você mora? Eu moro atualmente em Lisboa, Portugal. Eu nunca morei fora do Brasil, a não ser agora. Eu vim para Portugal em 2009 e desde então não voltei para o Brasil ainda. Há quanto tempo reside aí? Bom, acabei de dizer. Mora sozinho ou com a família? Eu moro com meu namorado atualmente. Já morou em um outro país? Qual? Não. Como eu disse, nunca morei em nenhum outro país. Portugal, o primeiro país que eu morei fora. Qual a sua idade? Eu tenho 27 anos. Como surgiu a ideia de morar no exterior? Bom, a ideia surgiu a partir do momento que eu tive vontade de fazer um mestrado. Eu queria fazer um mestrado na área de finanças ou de economia, mas a minha licenciatura é em matemática. Eu queria fazer um mestrado fora do Brasil. A língua era um grande empecilho. Eu não falava inglês, nada, então era um pouco difícil, e a escolha de Portugal é porque aqui eu já tinha pessoas conhecidas e próximas a mim e que podiam me ajudar em alguma coisa. Foi difícil conseguir o visto de residência? É assim, difícil não foi, foi complicado. A diferença é, porque não é difícil, é complicado porque você dá passos que não podem ser dados e que aí te prejudica ao longo do processo. E o meu problema aqui foi: eu entrei com o pedido de visto quando eu tinha 3 meses de contrato de trabalho. E isso não podia ser feito. Eu tinha que dar entrada no visto depois de 6 meses de contrato de trabalho. Qual pior situação que você já passou aí? A pior situação foi envolvendo isso, do visto, só que um pouquinho antes. Eu vim para fazer mestrado em matemática aplicada à economia. Só que, quando eu cheguei aqui, eu já tinha tudo tratado lá do Brasil. Quando eu cheguei aqui, que eu fui levar os papéis da faculdade para serem analisados e verem a minha formação e tudo, eu recebi a resposta depois de um mês a dizer que não era possível a minha candidatura porque eu não tinha apresentado um certificado linguístico. Eu tinha que comprovar que eu falava língua inglesa, porque o mestrado era todo em inglês. Pergunta 10. Fale de um ponto turístico que você gosta. Fale um pouco sobre ele. Portugal é um país lindo. Lisboa é uma cidade muito bonita. Só que eu conhecia pouco, até pouco tempo. Um pouco depois do início do ano passado, eu comecei a viajar bastante e a conhecer lugares. É muito difícil falar sobre um lugar preferido, porque aqui tem a Baixa de Lisboa, que é muito bonita, é a parte antiga de Lisboa. Tem o bairro Alto, que é um ponto turístico também, da noite. Aqui em Lisboa tem o Castelo de São Jorge, que é muito conhecido também. É um país encantador, pelo menos turisticamente falando, é perfeito, muito, muito bom. Você fala a língua local? Acha que é importante aprender? Bom, o português do Brasil e o português de Portugal é um pouquinho diferente, mas o português de Portugal, para falar com o sotaque português e algumas palavras, é muito diferente e é difícil. O sotaque a gente não consegue apanhar, como se diz aqui, mas algumas palavras sim, a gente aprende o significado das palavras e é muito mais fácil
quando você vai se adaptando com as palavras, porque às vezes a gente se assusta com algumas coisas que aqui é muito comum e que no Brasil não é. Um exemplo é quando eu cheguei aqui, um senhor no restaurante me chamou de rapariga e eu fiquei assustada, porque no meu estado, no Brasil, rapariga não é o feminino de rapaz. Rapariga é o nome dado a pessoas com índole suspeitosa. Pronto. O que pensa do país que você mora? Eles recebem bem os brasileiros? Bom, quanto a isso, é muito complicado falar. Generalizam algumas situações, porque eu acho que violência, prostituição, qualquer outro tipo de coisa ruim tem em todos os lugares, tem em todos os países. Mas quando aqui é praticado por algum brasileiro, aí a coisa se generaliza. Eu não sei porque diretamente eu nunca sofri um preconceito muito abusivo diretamente. Sofri pequenos casos pontuais de preconceito, mas agora tá mais tranquilo, eu já sei lidar também com algumas situações. Mas eu acho que há preconceito. Somos bem recebidos dependendo da nossa inocência. Porque quando a gente sabe disso lá e vem pra cá já com o pé atrás, aí as coisas correm um pouquinho mal. Pra mim foi surpresa, porque eu pensava, como eu via que os portugueses eram bem recebidos no Brasil, quando eu cheguei aqui eu esperava também ser bem recebida e não foi assim tanto. E aí quando eu percebi isso, eu meio que me bloqueei. Mas eu tenho grandes amigos portugueses e eu adoro eles. Adoro. É um pouquinho distante a relação de amigos entre os meus amigos brasileiros e os meus amigos portugueses. Existem ali umas relações diferentes. É diferente, a cultura é diferente. Então cabe a gente respeitar. Sente muita falta da família? De que produtos brasileiros mais sente falta? Eu sinto muita falta da minha família, principalmente da minha mãe. É difícil, é complicado falar, mas às vezes a gente imagina que nunca vai conseguir ficar longe daquela pessoa e você consegue, porque os dias vão passando e vão passando e vão passando. E eu ainda, por questões de trabalho, depois disso, eu não consegui ir lá ainda, mas em breve eu irei. De que produtos brasileiros mais sente falta? O que eu mais sinto falta é da manga. Eu sou apaixonada por manga. Aqui tem manga, mas é um tipo só de manga. E a manga que eu gosto é aquela de apanhar no pé de manga e chupar a manga. Não comer a manga, porque a gente come a manga, eu quero chupar a manga. Sente muita falta da família, já disse. Quais os seus planos para o futuro? Pretende morar aí para sempre? Eu agora tô noiva. Eu não sei como é que vai ser, porque a partir do momento que você não tá só, que tem outra pessoa assim, com a gente, do nosso lado, pra decidir coisas também, fica difícil eu dizer alguma coisa. Os planos têm que ser mútuos. A minha vontade é voltar, mas pro meu namorado é melhor ficar aqui. O que tem no país que você mora que você usa no dia a dia e acha que deveria ser implantado no Brasil? Essa é uma pergunta muito boa. Tem várias coisas, várias, que tem aqui em Portugal e que eu acho que no resto da Europa e que eu acho que poderia ser implantado no Brasil. Eu vou citar uma delas, quer dizer duas. Duas porque a cidade em que eu vivo no Brasil tem 18 mil habitantes. E há um problema enorme de acidente nas estradas. Aqui, e em alguns lugares da Europa, por onde eu já passei, a sinalização nas estradas, a boa qualidade das estradas, isso tudo ajuda muito. Uma outra questão é sobre a iluminação. A iluminação pública ou privada também, não sei se é assim que se diz, a iluminação das cidades aqui, pelo menos, que eu vejo, a maioria não tem.
aqueles postes com os fios expostos nas ruas, é tudo subterrâneo. Isso eu acho que é muito bom e ia favorecer bastante, tanto visualmente quanto para aquele problema das crianças quererem soltar pipa, papagaio. E eu acho que ia ficar mais bonito e eu acho que menos perigoso porque é menos exposto. Acho que é uma boa ideia e acho que era um dos políticos pensarem nisso. Qual sugestão ou dica que você daria para quem gostaria de viver nesse país? A sugestão e a dica que eu dou é: informe-se bem antes de vir. Informe-se bem daquilo que você quer fazer. Informe-se bem de onde você quer morar. Porque eu acho que tudo gira em torno da informação que você tem. Se você não tem informação nenhuma, você vai arriscar. É claro que a melhor experiência é aquela que é vivida e aquela que é aprendida na vivência. Só que tem certas coisas que você poderia deixar de passar se tivesse um pouquinho mais de informação. E há hoje muitas pessoas que querem ajudar, há centros de ajuda, centros de informação. A internet é muito rica de informação. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas têm que se informar antes de sair do país de origem. Se você pudesse descrever uma palavra a experiência que está vivendo nesse país, qual seria? Em uma palavra, é experiência. Eu estou ganhando experiência de vida. E acho que todos os problemas que eu tive aqui, que foram ligados a burocracias, a má informação, a querer resolver as coisas sozinha, isso acaba sendo experiência de vida, boas ou más. É claro que tem muitas experiências boas, mas as más te dão uma lição muito maior. É isso aí. Mostre algumas fotos da cidade que mora. Eu vou tentar postar agora no fim do vídeo algumas fotos daqui de Lisboa, tá bem? Espero que tenha ajudado algumas pessoas que tenham dúvida e tchau, tchau! Sou do fado, como sei, vivo um poema cantado, de um fado que eu inventei, a falar. Não posso dar-me, mas ponho a alma a cantar, e as almas sabem escutar-me.